Desculpa se vocês estão ouvindo uma música de charme no fundo do vídeo, tá? Tem um pessoal aqui da minha rua que não tem noção de que domingo é um dia que muita gente está em casa descansando, precisando de gravar vídeos, que é o meu caso. E eu não tenho controle sobre isso, então não posso fazer nada. Eu fiz o possível para a música não sair aqui, mas não, né? Não tem condições, eu preciso gravar o vídeo. Então, desde já, eu peço desculpa a vocês. O dia hoje é em homenagem ao dia 15 de outubro, que é o dia do professor, e nada melhor do que eu, né, que sou professora, para vir aqui falar um pouquinho sobre esse dia, tá? Na verdade, eu não vou falar sobre a história do dia do professor, eu vou falar sobre a minha experiência de professora ao longo desses 17 anos. Então, pessoal, para começar, eu nunca quis ser professora. E você vai se assustar com isso, porque muita gente que é professor fala, né? Ah, eu sempre quis dar aula. Professor por amor, vocação por amor. Eu concordo que isso existe, né? E realmente a gente, para ser professor, a gente tem que ter uma vocação para ensinar. Isso é verdade. Mas assim, vou te falar, eu nunca tive a vontade de ser professora. Desde que eu era pequena, eu nunca tive essa vontade, sabe? Que as pessoas têm quando são crianças, quando são pequenas. Ah, eu vou ser isso quando crescer, eu vou ser professor. Primeiro que eu não sabia o que eu ia ser, que eu queria ser quando crescesse. Teve uma vez que eu falei que eu queria ser pediatra, né? Depois eu falei que queria ser bailarina, e aí depois eu não me lembro mais o que eu falei que eu queria ser, tá? Eu só me lembro de querer ser pediatra, querer ser bailarina, mas eu nunca quis ser professora. Eu nunca falei, eu quero ser professora quando eu crescer. Nunca fiz isso, tá? Eu sempre tive, sim, facilidade para passar as informações de maneira didática, absorver o conteúdo e saber passar de uma maneira que as pessoas entendessem, facilidade para ensinar, mas eu nunca tive o sonho de ser professora. Tanto que o meu irmão, né, que é mais novo que eu que ajudei ele a ler. Ele já estava no colégio, né, já estava na escola, no jardim, nas séries iniciais, mas a primeira palavra que ele leu foi comigo que ele leu, tá? Pois é, me deu uma medalha aí. Foi comigo que ele leu a primeira palavra, a primeira frase, me lembro direitinho de quando isso aconteceu. Foi um exercício que a professora dele mandou ele fazer em casa. Tava lá o livro, né, o texto no livro, minha mãe tava até tentando ajudar ele, aí eu não sei o que aconteceu, que eu peguei, comecei a ajudar ele entendeu e começou a ler. Então assim, e quando eu brincava com os meus primos, né, eu brincava às vezes de escolinha, a famosa brincadeira de escolinha, e nessa escolinha, eu que era professora, dificilmente eu era aluna, eu era professora, né, eu tinha essa tendência de estar sempre criando as brincadeiras, liderando as brincadeiras nos grupos que eu tinha convivência, no caso mais nos grupos primos, né? Porque quando eram os grupos de escola, eu ficava mais na minha, eu seguia a brincadeira dos outros, mas quando eu estava em casa, eu me sentia mais à vontade, né? Com os meus primos, com crianças que tinham uma convivência mais íntima comigo. E geralmente era sempre assim, ou eu estava brincando de escolinha, ou eu estava brincando de teatro, de inventando uma história, enfim. Mas, então, quando que eu entrei nesse negócio de vida de professora? Como que eu me tornei professora? Foi por ocasião, foi pelas circunstâncias, né? E vou te falar a verdade, a maioria dos professores hoje que são professores, eles se tornaram professores por ocasião. Muitos não tinham esse plano, né? Eu vou ser professor. Não, muitos não tinham. Foi por ocasião, tá? Porque na verdade, eu queria ser intérprete. Assim, quando eu comecei a estudar letras, né? Você quando entra numa faculdade, você tem ali um objetivo ao terminar aquela faculdade. E o meu objetivo era ser tradutora e intérprete, né? Eu morava numa cidade grande, numa metrópole aqui do Brasil, e eu pensei, poxa, a minha cidade é turística, então eu vou ter campo para trabalhar.
E eu gosto do inglês, muito do inglês, sempre tive. E nessa cidade onde eu fui morar, não tinha a habilitação para, quando eu terminasse a faculdade, trabalhar com tradução e interpretação como eu queria. Porque nessa faculdade dessa cidade, letra só tinha licenciatura, ou seja, para a pessoa ser professor. E na cidade que eu morava, que é a minha cidade natal, tinha sim o bacharel. Em 2006, no ano de 2006, eu tenho 17 anos de profissão, eu tive que, é aquilo que eu falei, ocasião, circunstância, eu tive que me adequar, me adaptar à minha situação naquele momento. E naquele momento só tinha escola para trabalhar, não tinha campo para eu ser intérprete, tradutora. Eu não tinha voltado ainda para minha cidade. E aí pintou concurso público, porque é aquilo, professor que quer ter uma estabilidade, garantia de salário, de tudo direitinho, benefícios, ele tem que entrar no concurso público. Ele vira funcionário público, ou senão ele vai ter que ficar pingando num monte de escola particular, curso de idiomas, se o caso dele é professor de idiomas, igual o meu. E aí eu não queria isso. O que aconteceu? Fiz o concurso público e passei. Só que aí o que acontece? Quando eu comecei a dar aula, eu não era servidora pública, Eu fui dar aula numa escolinha particular, numa cidade bem pequenininha, numa vila praticamente. E ganhei os meus trocadinhos, meus primeiros trocadinhos, mas eu não tinha carteira assinada, tá? E só fui fazer o concurso público em 2007. Fui chamada para trabalhar em 2009, então eu tenho 14 anos de servidora pública, mas de profissão eu tenho 17 anos. Assim que eu saí da faculdade, ou seja, no ano que eu ainda estava me formando, na verdade, eu já comecei a trabalhar dando aula, ganhando meu dinheiro. Então eu comecei dando aula de inglês, Minhas primeiras turmas de alunos foram de inglês, Eu sou professora de inglês, sou formada em português, inglês. Quando eu fiz o concurso público depois, em 2007, também foi para dar aula de inglês, tá? É claro que, com o passar do tempo, eu dei aula de português e é isso. Eu sou professora de português, de inglês, enfim. É a área da linguagem. E vou contar então para vocês como é que foi a minha experiência assim que eu me tornei professora. Eu esqueci de mencionar que antes de eu passar no concurso público, na verdade, quando eu estava fazendo a faculdade ainda, tá? Quando eu estava no meio da faculdade, antes de eu me mudar para outra cidade, eu comecei a fazer a faculdade numa cidade grande, na minha terra natal. Como eu falei, seria a habilitação para bacharel, não apenas para licenciatura. Então, eu dava aula particular, eu ganhava uns trocados, não era salário, porque era um projeto da minha mãe. Minha mãe, ela era pedagoga, ela já faleceu, então ela era pedagoga e ela tinha um projeto de reforço escolar. E eu, para ganhar algum dinheiro, ganhar alguma coisinha, eu trabalhava nesse projeto. Então eu dava aula de reforço em casa mesmo, e foi na época que eu ainda estava fazendo faculdade. Então, em termos de ensinar e lecionar, essa experiência eu já tinha antes de me formar, logo no início da minha faculdade. Então, voltando ao assunto, eu me formei em 2007. Aí eu fui dar aula, no ano que eu me formei, eu fui dar aula, numa escola pequena, fui dar aula de inglês. E eu dava aula para todas as turmas da escola, porque só tinha eu de professora de inglês naquela escolinha. E quais as turmas que tinham lá? Todas as turmas de séries iniciais, do CA, que é a classe de alfabetização, até a quarta série, Na época ainda chamavam de quarta série e depois mudaram, Quarta série são as crianças de 10 anos de idade. Então eu era a única professora de inglês lá. E, gente, vamos lá, experiência de sala de aula. Não aprendi na faculdade muita coisa do que eu tive que praticar lá. Porque a verdade é que todo professor, ele só aprende a ser professor de fato na sala de aula, na prática. Nem nas aulas de didática, nem sequer no estágio de regência.
Estágio de regência é o estágio que você faz dando aula. E o estágio que não é de regência é o estágio que você faz só observando. Então, nem no estágio de regência você passa o que você passa quando você está realmente ali trabalhando como professor daquela turma e dando aula. O que eu posso falar para vocês, que eu me lembro dessa experiência nessa escola, é que eu ficava tonta. Eu ficava literalmente tonta na sala de aula, assim, rodando, para ver se eu tava, entendeu? Com a turma do CA, da classe de alfabetização. Por quê, pessoal? Porque essa turminha era a turminha do barulho. Era a turma, tá? Sabe aquela turma que dá trabalho para o professor, aquela turma de filme, de novela? Que as crianças não param, as crianças parecem que tomaram energético. E eu dava aula para eles, gente, depois do recreio. Tenta imaginar a minha situação. Eu dava aula para essa turminha da classe de alfabetização, depois do recreio, ou seja, depois que eles já tinham reposto todas as energias possíveis, eles já tinham tomado todos os chocolates todinhos Nescaus energéticos, comido todos os chocolates e açúcar que eles poderiam para vir com tudo para minha aula. Então eu ficava praticamente literalmente tonta. Era tudo muito intenso, era tudo ao mesmo tempo. Então assim, eu tinha que dar aula, eu tinha que falar com eles, eu precisava da atenção deles. Ao mesmo tempo, eu tinha que tomar conta, porque, poxa, classe de alfabetização, eles só têm 6 aninhos de idade, 5, 6 aninhos. Então assim, era briga que tinha dentro da sala. Mas olha, e se um dia, gente, que eu resolvi, eu dei a bobeira, porque assim, eu sou uma pessoa criativa, né? Então, eu sempre estava procurando ver a melhor forma de eu dar a aula, a melhor forma de eu não me cansar e dos alunos entenderem. Poxa, inglês, né? Ensinar inglês para criança, né? Não é qualquer coisa. E aí eu resolvi dar aula do lado de fora, né? Na varanda da escola. Gente, a escola, ela ficava, hoje eu não sei se ainda tá lá, mas ela ficava num lugar tão bonitinho, na beira do rio, tá? Não é que a escola ficava, o rio ficava colado na escola, não, mas o quintal da escola era tão grande que ia dar no rio. E a escola era gramado o tempo todo, o chão do quintal do colégio era gramado, tinha árvore, e era uma gracinha. A escola era uma casa, uma casinha, tinha varanda. E aí eu fui para a varanda, levei as crianças para a varanda. Cadê que eu consegui dar aula? Cadê que eu consegui? As crianças simplesmente fugiram, gente. Se dentro da sala já era difícil segurar os pequenininhos, imagina levando eles para a varanda. Eu acho que eu não pensei nisso. É que eles aproveitaram, né? Espaço aberto, escaparam. E aí eu tive que parar a aula para quê? Para ficar procurando aluno, porque foi um tal de sumir aluno. E ficou eu e as funcionárias da escola procurando aluno nas dependências da escola. E aí eu pensava em desistir, né? Porque eu pensei, meu Deus, onde que eu fui me meter? Se dar aula é isso, o que vai ser da minha vida? É claro que tinha crianças, né, mais comportadas, turmas mais comportadas, graças a Deus. Mas eu ainda não tinha sacado, eu ainda não tinha entendido que essa questão da idade, da faixa etária, fazia toda a diferença. Eu ainda não era psicopedagoga, eu ainda não tinha feito a pós-graduação em psicopedagogia, né? Eu estava começando a minha carreira no magistério, então, enfim, né? E o meu ensino médio não foi de formação de professores, meu ensino médio foi formação geral. Então, assim, eu só comecei a ter experiência de sala de aula a partir daí. Então, para resumir, nos meus primeiros anos de magistério, eu tinha muito problema com domínio de turma, tá? Eu tinha que gritar, falar alto na sala, gritar mesmo, aqueles gritos famosos que a professora dá na sala de aula, a professora de criança. Então, eu tive que entrar nessa. Eu não gostava disso, mas, gente, tinha hora que eu não tinha outra saída. Eu gritava, mas você sabe que não resolvia muita coisa, porque eu fazia isso e na outra aula, na outra semana, o mesmo aluno geralmente estava fazendo a mesma coisa.
esse aluno estava me irritando, esse aluno estava atrapalhando a aula, estava atrapalhando todo mundo e ele não estava se ajudando. Então, enfim, eu ainda não tinha entendido um método para ensinar. O que eu sabia era a teoria da faculdade, tá? E o que eu fazia na sala de aula eram tentativas, era tudo tentativa, eram riscos que eu passava. Eu pensava assim, então eu vou ver se eu grito aqui. Aí gritava, vou colocar de castigo ali, vou falar que eu vou tirar o ponto aqui. E isso, né, se tornava um ritual toda semana, a mesma coisa. E graças a Deus eu não dava aula todo dia. O bom de ser professor de idioma é que você não pega a turma todo dia, né? Então eu pegava as turmas tipo 1, 2 vezes na semana, mas eram os mesmos problemas, tá? Só que à medida que o tempo ia passando, eu ia me adaptando mais à situação. Aí eu ia conhecendo melhor um aluno já sabia melhor como lidar com aquele aluno, né? Enfim, então isso aí foi quando eu dava aula no colégio particular para crianças, dava aula de inglês. Ok, mas vamos entrar agora, né, como que eu vou dizer, no período mesmo que eu posso dizer que eu me tornei professora mesmo de verdade, assim, porque eu passei a trabalhar num colégio, né, quando eu passei no concurso público, aí eu passei a trabalhar mais de um dia, peguei muitas turmas, né, e aí às vezes não era só de inglês que eu dava aula, né, então vamos para essa parte. E aí eu continuei tendo problemas com o domínio de turma nessa escola, né, eu tinha muito problema com isso, porque assim, eu sabia exercer a minha autoridade, só que o meu problema era que eu demorava muito para tomar uma atitude. Então, muitas vezes, quando eu tomava uma atitude, o caldo já estava tornando dentro da sala de aula. E por várias vezes teve momentos que eu tive que separar a briga, né? Quando eu não podia separar, eu tinha que chamar alguém da inspeção, da direção, da coordenação para entrar na sala. Gente, eu me lembro que nesse colégio, tantas vezes a diretora entrava na sala, a coordenadora entrava na sala para reforçar o que eu estava falando com a turma, meio que para me dar um apoio, tá? E a tia Melinha, a gente chamava de tia Melinha, o nome dela é Maria Amélia, tá? Eu não sei como é que ela tá hoje, mas assim, ela era a coordenadora pedagógica dessa escola e ela me ajudou muito. Eu devo muito a ela, tá? Nos meus primeiros anos de professora, lidando com adolescente, lidando com ensino fundamental, ensino médio, um monte de coisa de uma vez, porque era cada turma que eu pegava, gente. Olha, tinha turma que não me respeitava, tinha turma que tinha turma que eles eram influenciados por líderes negativos. Sabe aqueles alunos que não vão com a cara do professor e eles conseguem fazer a cabeça da turma? Pois é, eu passei por isso. Sabe, eu passei por situações bem complicadinhas nessa escola. Situações também em outras turmas de alunos com problemas seríssimos cerebrais. Tinha uma menina que ela tinha um problema de disritmia cerebral, tá? E tinha alunos em idade de aceleração, ou seja, aluno que era repetente, nunca saía dali, né? Nunca passava de ano e ficava ali naquela turma. E eles eram grandões, às vezes me dava até um pouco de medo, sabe? Quando eles inventavam de implicar comigo ou inventavam de implicar com os colegas, aí dava briga e olha, eu me lembro que por algumas vezes eu tive que sair da sala, sabe, para eu não apanhar por causa de briga entre alunos, tá bom? Mas foi um período de muito aprendizado, tá? E o que eu posso dizer? Nessa época eu preparava a aula, né? Chegava lá com a aula que eu preparei, não conseguia exercer tudo, fazer tudo que eu queria. Primeiro porque às vezes ela precisava de som, em inglês vocês sabem como é que é, a gente quer ensinar com música, a gente quer ensinar com filme, e cadê que tinha? Primeiro que a escola não tinha internet, né? Na verdade, a sala de informática tinha lá um roteador, a gente conseguia ter acesso à internet lá, mas na sala de aula não tinha, né? Se eu quisesse passar filme, era meio complicado. Aí tinha que pegar o aparelho do data show, aquela novela, né? Coisa que todo professor sabe. Tinha que agendar, aí na hora que ia ligar, expectativa e realidade. A expectativa era uma coisa, a realidade era outra.
Aí eu ia ligar o data show, cadê que o troço funcionava? Aí tava quebrado, não sei mais o que. Aí não tinha energia elétrica, não sei aonde. A tomada tava ruim, não encaixava, não sei o que. E nisso tudo, enquanto isso era resolvido, o que acontecia? A turma perdia o rumo, né? Os alunos começavam a fazer bagunça, ficavam alterados, começavam a falar alto, e aí vinha briga, aluno brigando contra aluno. Quinta série, então, né, que a gente chama de sexto ano hoje, nem se fala, gente. O pessoal do sexto ano, olha, eu falei aqui que as criancinhas das séries iniciais, elas não eram fáceis, mas o pessoal do sexto ano triplica isso. Era um tal de tia, fulano pegou o meu estojo, tia, porque ao mesmo tempo que eles são adolescentes, eles ainda têm aquela cabeça de criança e muita carência. Eles têm muita carência de atenção do professor e aí acha que o professor, né, acha que o professor tá tomando as dores do colega e não tá nem aí pra... Enfim. Olha, às vezes eu saía de uma turma, parecia que eu tava saindo de uma batalha. Então, para resumir, né, senão o vídeo vai ficar muito extenso, eu vou ver se eu volto aqui algumas vezes, né, fazendo vídeos menores sobre detalhes da minha vida de professora, de sala de aula, algo mais direcionado. Hoje eu tô só resumindo, né, como é que eu entrei nessa de professora. Então, vamos lá. 3 anos terminaram, aí eu fui para outra cidade, Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro. E lá em Paraíba do Sul eu dava aula em várias escolas. Então assim, eu fui só aumentando, estendendo o meu trabalho, né? A minha experiência foi se estendendo, foi se estendendo. Comecei numa escola pequitinha, que era uma casa, né? Parecia uma casa, colégio particular, dava aula para criancinha. Aí depois eu fiquei 3 anos numa escola um pouco maior, dando aula para ensino fundamental e médio. E agora eu já estava em Paraíba do Sul, dando aula para mais de uma escola. Escolas grandes, tá? Eu dava aula quase que todos os dias da semana, tá? Por causa do din-din também, porque foi uma época que eu tava precisando de ganhar mais, porque eu tinha mais contas a pagar. E é aquilo, né? Quando você começa a dar muita aula, você tem pouco, assim, você tem muita cobrança. Você experimenta muitas cobranças e tem muitas demandas, principalmente preparar provas, tá? Aí que eu comecei a me ver com esse negócio de muita demanda da vida de professora. Prepara prova, muitos diários de classe para preencher, muitos conselhos de classe para participar, gente. Às vezes eu tinha que ser uma em vários lugares, né? Tinha que ser meio que onipresente, mas não tem como, só Deus é onipresente. Então eu tinha que estar em mais de um conselho de classe, às vezes em um dia. Eu saía de um, corria para o outro, de noite tinha mais um. Eu dava aula nos 3 turnos do dia, em escolas diferentes, é claro. Eu dava aula de manhã, eu dava aula à tarde e eu dava aula à noite. Isso mesmo, em escolas diferentes. Eu acho que eu dei aula em umas 3 ou 4 escolas em Paraíba do Sul, tá? Todas também em ensino público, né? E olha, eu peguei muita turma. Mas em compensação nessas escolas eu conseguia mais materiais, porque lá na escola da zona rural era mais difícil algumas coisas, né? De fluir o andamento da situação. E Paraíba do Sul, apesar de ser uma cidade pequena, não é roça, né? Não era no interior, não era zona rural, então tinha mais, como é que eu vou dizer? Tinha mais condições, assim, de trabalhar, né? Sabe? Fazer alguma coisa legal na sala de aula, contar com mais apoio, tinha mais professores, tinha mais coordenadores. Então foi uma época que eu meio que consolidei, né, a minha atividade como professora. Eu já estava conseguindo ter mais domínio de turma. E aí, com a prática, né, dando aula praticamente todo dia, nos 3 turnos, não tinha como não ganhar prática. Só que, aí eu vou te falar uma coisa. Sabe quando eu falava que naquele outro colégio eu tinha dificuldade de ter domínio de turma, que eu demorava a agir na sala de aula? Pois é, só que eu fiquei tão esperta com isso que eu exagerei. Então aí eu agia, né, com muita pressa, tipo assim, eu era bem assertiva na questão do domínio de turma, mas eu não tinha, como é que eu vou dizer, como é que eu vou inserir esse termo aqui? Eu não dava abertura para os alunos, eu era tão fechada, porque acho que eu ficava com tanto medo de perder o domínio de turma, de não ser respeitada, que eu comecei a ser dura e fria com os alunos, e não era todos os alunos com os quais eu deveria ser dura, sabe? Tinha alunos que só queriam bater papo, queriam conversar, só que eu me fechei muito. Tanto que no colégio lá da zona rural, tinha uma turma que me chamava de Polícia Federal. Porque eu, às vezes, acabava tratando eles como se eles fossem crianças, eles eram adolescentes, né? Eu queria ter tanto o controle da situação que eu começava, né, que eu acabava tratando eles como criança. Só que nesses outros colégios de Paraíba do Sul, eu comecei também a fazer isso, mas aí é que tá. Eu ainda não sabia discernir como que eu tinha que lidar com cada turma. Gente, ser professor é um jogo de cintura sem fim. Sem fim, porque você está lidando com pessoas diferentes. Por mais que você
aprenda uma coisa no ano seguinte você vai ter que mudar aquilo, porque com aquela turma não vai funcionar, com aquela, mas é a mesma idade, mas é a mesma faixa etária, mas não vai funcionar, tá? Isso vai depender da escola, vai depender da cidade, vai depender da criação deles. É um jogo de cintura sem fim. Então o que acontece? Eu tava com muitas tarefas, eu tava com muitas atividades, eu tava muito estressada e não sabia disso. Eu só fui me dar conta de que eu estava estressada. Eu acredito que naquela época eu estava com o tal do burnout. Hoje o pessoal fala do burnout, né? Que é uma síndrome que atinge professores e profissionais que lidam com a área intelectual em excesso. Mas naquela época, 2011, entre 2011 e 2013, eu não tinha, ninguém falava muito de burnout. E aí um belo dia, olha só o que aconteceu, numa turma que era terrível, de bagunça, tá? Aquela turma que eu falava 500 vezes e ninguém ouvia. Os alunos, eles saíram do eixo, né? Eles perderam as estribeiras, eu não estava num dia bom. Tacaram, pegaram um monte de folha de lixo, jogaram no ventilador e saiu aquele monte de lixo voando. Hoje eu rio, né? Só que naquele momento eu não ri, gente. Olha, eu não sei se eu gritei, eu sei que eu saí da sala com ódio, batendo o pé, marchando, sabe? Porque eu queria voar em cima deles, pegar eles pelo pescoço. Mas eu chorei porque eu não estava aguentando. Eu fiz o possível para eles não me verem chorar, mas foi a primeira vez na minha vida que o meu trabalho me sobrecarregou. A minha profissão me sobrecarregou. Então eu acredito que eu estava com burnout ali já. Eu não estava mais aguentando. Tiveram o pessoal da secretaria, veio, né, me dar água com açúcar para beber. E aí eu fui ao médico, conversei tudo com ele. Ele falou, minha filha, você está querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Você está fazendo curso disso, curso daquilo. Você está dando aula num monte de escola. Ainda tem essas turmas assim. Gente, tinha muita turma problemática. Tinha uma turma que nenhum professor conseguia ficar lá muito tempo. Os professores entravam lá, jogavam a matéria no quadro e saíam, sabe? E a gente não podia ficar trancado com aquela turma dentro da sala. É igual uma pessoa quando está trancada dentro de uma jaula, sabe? Com um leão, com... Porque tinha turma que os alunos, Deus nos acuda, tá? Tinha turmas que os alunos eram legais, gente boa, mas nem todos. E aí, enfim, então meu corpo não aguentou toda essa pressão e eu tirei uma licença de 20 dias para poder descansar. Então foi a primeira vez na minha vida que o meu trabalho afetou a minha saúde. Terminados os 20 dias de licença, voltei para a mesma escola, né? Consegui ficar lá e nessa escola a minha diretora não ajudava muito porque ela era uma diretora muito rígida e tem isso também, tá, gente? Uma coisa que eu quero destacar aqui é que a direção da escola que o professor trabalha, a coordenação daquela escola vai interferir muito no trabalho dele, vai interferir muito no desempenho dele. E eu era louca para sair daquela escola e foi nessa época que abriu o edital, né? Para os professores de inglês fazerem um curso de extensão lá nos Estados Unidos. E eu consegui, gente, eu passei na prova do TOEFL. Em 2014, em janeiro, eu estava lá em Miami estudando na Florida International University, tá? Junto com vários professores do Brasil inteiro, professores de inglês da rede pública, federal, estadual, municipal. Isso para mim foi uma grande experiência. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu pensei, eu não vou ficar mais em Paraíba do Sul, não. Tá muito pequeno para mim e eu precisava economizar dinheiro, porque lá eu pagava aluguel, pagava taxa de IPTU, de um monte de coisa, e eu queria dinheiro para fazer outras coisas, inclusive viajar. E eu voltei para minha cidade, Rio de Janeiro, né? Voltei para morar com os meus pais e tal, casa própria, então... Aí voltei a trabalhar, claro, como professora no Rio de Janeiro. Eu tinha maior medo, gente, de trabalhar no Rio de Janeiro, porque eu ficava com medo de me jogarem para a escola em lugar perigoso, né? Mas, enfim, me jogaram, sim, para uma escola em lugar perigoso. Faixa de Gaza carioca, né? Não vou falar aqui, mas é uma faixa de Gaza carioca até hoje. Eu já saí de lá, tá, gente? Fiquei 2 anos lá, fiquei lá de 2014 a 2016. Deus me protegeu, Deus me guardou. Então foi mais uma experiência que eu tive como professora nessa escola aí que eu tô falando aqui no Rio de Janeiro, que eu passava mais a questão do perigo. Em relação aos alunos, em relação à escola, eu não tive problema nenhum, graças a Deus. E eu dei aula para alunos envolvidos com tráfico, tá, gente? Pois é. Mas eu não tinha problema com eles, tá? E aí, essa altura do campeonato, eu já estava muito bem de domínio de turma, eu já sabia equilibrar como falar com os alunos, né? Eu já era psicopedagoga, já tinha aprendido muita coisa na psicopedagogia, né? Então é isso, aí de lá pra cá, seguindo o fluxo, né? Dei aula à noite, dei aula nesse tempo todo aí de magistério, eu já dei aula para adultos, né? Então é isso, gente, eu vou encerrar o vídeo porque eu tô usando a luz natural e já tá escurecendo aqui.
E eu espero voltar aqui para falar mais detalhes sobre a vida de professor, tá? Que é uma vida muito interessante e é uma vida de muito aprendizado pra gente. E a gente tem o orgulho de transformar vidas. Ah, como assim transformar a vida? Tem gente que não dá em nada, gente, mas você deixa um legado na vida de alguém, não só na área que você está ensinando, tá? Você deixa um legado de experiência de vida em tudo, porque quando você está dando aula, quando o professor está dando aula, ele não está falando só da matéria dele, ele está falando de vários aspectos da vida. E isso acho que é o mais importante. A nossa matéria é apenas uma ferramenta da gente se aproximar das pessoas, dos alunos que serão os adultos da nossa nação. É a sociedade, a gente tem oportunidade de moldar, de trabalhar na mentalidade da sociedade, tá? E é isso, pessoal. Então eu vou ficar por aqui e feliz dia do professor para todos os professores. Tchauzinho.